Oi, gente, então vamos dar continuidade à nossa aula de medicamentos que atuam no sistema cardiovascular. Então, falando hoje dos inotrópicos positivos injetáveis, tá? Nós temos o via oral, que não é tão utilizado, mas o que é mais usado na veterinária são os inotrópicos positivos injetáveis, tá? Que nós temos de exemplo deles a dobutamina e a dopamina. Elas são aminas simpaticomiméticas que promovem o aumento da contratilidade miocárdica ao ocuparem os receptores beta-adrenérgicos e estimularem as proteínas G, tá? Elas vão ativar as proteínas G, ativam a adenilciclase, transformando em ATP, o ATP em AMPC, tá? E aí este vai atuar como mensageiro estimulando o sistema celular da proteinoquinase, melhorando assim a contratilidade cardíaca. Tanto a dobutamina como a dopamina, elas são agentes agonistas adrenérgicos que vão ser utilizados a curto prazo nas emergências oriundas da insuficiência cardíaca congestiva avançada ou aguda, tá? E decorrente sempre assim de uma disfunção ventricular sistólica e refratária às terapias clássicas, tá? A gente utiliza bastante a dopamina ou a dobutamina nas emergências na anestesia, tá? Então, hipotensões, a gente acaba utilizando esses fármacos para aumentar a pressão arterial ali daqueles animais anestesiados, tá? Já que ela age de forma rápida e pela via intravenosa, né? Então, o animal está lá anestesiado, ele tem uma queda da pressão arterial, a gente utiliza, uma queda abrupta, né? Depende, lógico, do caso. Vocês vão saber mais à frente. Ambas elas têm efeito inotrópico, né? E da condução também do efeito positivo sobre o inotropismo e da condução cardíaca, existindo uma predileção pelo uso da dobutamina pelo efeito menos arritmogênico, tá, do que a dopamina. E ambas, tanto a dobutamina como a dopamina, elas têm efeito menos ainda arritmogênico que os simpatomiméticos, como a adrenalina e a noradrenalina. Tá? Então, a gente acaba usando esses fármacos para esse efeito. E o efeito inotrópico é superior também aos digitálicos. Mecanismo de ação. Então, vamos falar de cada uma, para vocês entenderem. A dobutamina, ela é preferida para fornecer suporte inotrópico agudo ou em curto prazo, na insuficiência cardíaca caracterizada pela disfunção sistólica. Nas situações clínicas, a dobutamina pode ser utilizada para tratar insuficiência cardíaca aguda ou descompensada. Então, quando o animal está descompensado, a gente pode utilizar. E ela é frequentemente usada também em pacientes anestesiados. No mecanismo de ação, tem que lembrar, a principal, assim, característica é que ela é uma catecolamida sistêmica. Ela vai estimular os receptores beta-1 adrenérgico, isso faz com que aumente a contratilidade miocárdica. Também estimula fracamente os receptores beta-2 e o alfa-1 adrenérgico. Como a resposta dela é equilibrada, a pressão arterial sistêmica geralmente vai permanecer inalterada, quando utilizada, né, em pacientes acordados. Ela é menos arritmogênica, né, do que a maior parte dos simpatomiméticos, tá? E aí, ela é menos do que a adrenalina.
ela não ativa os receptores dopaminérgicos e ela não altera o fluxo, né, não aumenta o fluxo renal, que é uma diferença da dopamina, que a gente vai falar, né, da diferença, da principal diferença de uma para outra, certo? Já a dopamina, ela, ela também é recomendada para curto prazo, né, tratamento a curto prazo em animais com disfunção sistólica, mas também ela é indicada para o controle da insuficiência renal aguda oligúrica, principalmente no cão. Ela é usada como agente pressor para gerenciar a hipotensão inadequada, tanto nos pacientes conscientes como anestesiados. Então, assim, na anestesia, falando um pouquinho da parte anestésica, né, da emergências anestésicas, no cão é preferível, depende de várias coisas, tá, gente? Mas no cão acaba que a gente utiliza mais a dopamina que a dobutamina, por essa questão, principalmente desse aumento do fluxo sanguíneo renal, que aí faz com que o animal produza mais urina e não causa lesões renais, que uma hipotensão leva a umas lesões renais. Daí a dopamina acaba reduzindo esse risco dessas lesões renais, principalmente, por exemplo, se o animal teve uma parada mesmo cardíaca, a gente vai reanimar com outros inotrópicos, tá? Mas a gente depois faz um controle, porque numa parada cardíaca há lesões renais, a gente faz um controle com a dopamina para reduzir essas lesões renais e não causar insuficiência renal aguda pós uma reanimação, por exemplo. Já no cavalo, não é interessante esse aumento do fluxo renal no equino. Não altera, esse aumento do fluxo renal não vai alterar a pressão arterial do cavalo, por exemplo. Então, é preferível usar dobutamina no equino. Mas aí vocês vão entender melhor, né, entendendo cada uma, né, desses fármacos, mas também lá na nossa anestesia, quando vocês fizerem. Tá bom? Então, assim, da dopamina, o mecanismo de ação. Ela é um precursor da noradrenalina. Ela vai estimular os receptores alfa e beta adrenérgicos, tá? Em outros livros fala que em baixas concentrações eles vão estimular os receptores D1 e D2, tá? Os receptores dopaminérgicos D1 e D2 vasculares, nos leitos renais e mesentéricos e coronarianos. Mas, então, os efeitos dela vai ser dose dependente. Então, a gente pode fazer várias doses da dopamina. Quando a gente utiliza doses mais baixas, as respostas serão renais. Então, como está ali, ó, baixa concentração vai causar essa vasodilatação, que vai aumentar o fluxo sanguíneo renal, e aí acaba melhorando tanto a insuficiência cardíaca congestiva associada, né, a uma insuficiência renal. E a gente pode utilizar essas doses baixas só para uma terapia de uma recuperação de uma insuficiência renal, por exemplo, aguda. A gente utiliza doses mais baixas. Quando a gente utiliza uma dose mais elevada, aí a gente vai ter esses bloqueios do beta-1 adrenérgico cardíaco. Então, com doses maiores, aí ela é um inotrópico positivo mesmo. Tá? Então, vai ser de acordo com a dose. Então, ela é dose dependente, o efeito dela. Tá? Então, assim, infusões lentas que a gente acaba utilizando desses fármacos, tá? E aí vai ter ação de acordo com a sua dose utilizada.
Em farmacocinética, então, eu estava vendo se eu estava lembrando de mais alguma coisa para falar da dopamina para vocês, mas só resumindo, que eu achei que ficou meio confuso em relação à dose. Então, vamos lá. Na baixa concentração, ela causa vasodilatação renal, tá? E aí, vai ser utilizada na insuficiência renal aguda. Com doses médias ou intermediárias, então eu vou falar as doses só para vocês saberem, né? Então, dose baixa, 1 micrograma, quilo-minuto, porque é por infusão contínua. Doses médias, de 3 a 10 microgramas quilo-minuto. Com essa dose média ou intermediária, ela vai produzir um aumento do débito cardíaco. E aí, com efeito sobre a resistência periférica e também sobre a frequência cardíaca. Então, há uma melhorada também na cardíaca. Com doses superiores, aí é mais do que 10 microgramas quilo-minuto, vai resultar na liberação de noradrenalina, aumento a resistência vascular periférica e frequência cardíaca. Tá? E aí é o efeito arritmogênico, né? Que pode causar com essas doses acima, né, do esperado. Então, geralmente, a gente faz doses intermediárias na anestesia, tá? Agora, se for para controle da insuficiência renal, são doses baixas, o animal acordado, tal, tudo bonitinho. Farmacocinética. Então, tanto a dobutamina como a dopamina, a gente vai utilizar infusão contínua, IV, né? Lento. Então, o animal vai ficar recebendo através, o ideal, de bombas de infusão, onde vai ser calculado de acordo com o peso do animal, tá? E o tempo que ele vai ficar recebendo aqueles fármacos, tá bom? Então, nós temos a dopamina, os análogos da dopamina, que é a levodopa e ibupamina, que são via oral, tá? Tem também esses via oral. Só que a ação deles não é tão rápida como os injetáveis. Eles não atravessam a barreira hematoencefálica, tá? Então, são fármacos que não alteram ali na barreira hematoencefálica. Efeitos adversos. Então, a dobutamina. Os efeitos adversos são alterações da frequência cardíaca. A dobutamina pode aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. A dopamina aumenta a frequência cardíaca, pode causar arritmias, hipertensão, vômito e náusea. Tudo dependendo da dose, tá? Teve uma alteração, a gente reduz a dose, a infusão. Então, o tratamento para essas alterações é diminuir a infusão. Então, tá lá, comecei a infusão da dobutamina ou da dopamina e aumentou muito a frequência ou a pressão arterial. Muito, né? Então, a gente vai e reduz a infusão ou para a infusão e espera a resposta ali do nosso paciente. Os diuréticos. Então, assim, os diuréticos, eles vão atuar no coração. Ele é um medicamento utilizado com ação cardiológica, né? Ou ele é um medicamento que vai ser utilizado no manejo da cardiopatia. Tem, né, o diurético, tem outros que são no manejo das arritmias. Tá? Então, eles entram, né, na classificação lá de medicamentos cardio... que agem, né, no cardíaco, mas eles não vão agir diretamente no coração, porque assim, a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca, eles vão ter edema. Edema vai ser a consequência direta, porque é a consequência direta daquele aumento do volume sanguíneo.
Esse volume sanguíneo, ele pode estar aumentado em até 30%, tá? Em casos, assim, de insuficiência cardíaca grave. E aí, os diuréticos, eles vão reduzir a formação desse edema, pela diminuição do volume sanguíneo excedente. Essa diminuição do volume vai resultar no decréscimo das pressões diastólicas intraventriculares, venosa e capilar. Então, assim, eles vão reduzir, né, vão reduzir esse edema e essas efusões causadas pela insuficiência cardíaca. Os diuréticos, principalmente os diuréticos de alça, são os mais importantes e mais eficazes utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca. Tá? Então, assim, a maioria dos pacientes, eles morreriam se não tivesse, não usasse uma terapia diurética. Eles morreriam por causa dos edemas mesmo e das efusões. Então, basicamente, a gente vai usar o diurético para reduzir edema e efusão ocasionado pela insuficiência cardíaca. O mecanismo de ação dos diuréticos vai ser aumentar o fluxo urinário pela elevação do fluxo plasmático renal ou pela alteração da função do néfron. Os diuréticos que aumentam o fluxo plasmático renal por meio da expansão do volume plasmático, tá? Eles são contraindicados em pacientes com insuficiência cardíaca, porque eles aumentam a pressão venosa e capilar, e esse aumento vai formar edema, tá? Então, assim, tem agentes também que alteram a função do néfron, aumentando a produção de urina por interferir no transporte de íons ou na ação da aldosterona, ou do hormônio antidiurético, que a gente chama de ADH, dentro do néfron. Então, tem 3 classes de diuréticos que são usados clinicamente em cães para tratar insuficiência cardíaca, em cães e em gatos também, que são os diuréticos de alça, os diuréticos tiazídicos, ou as tiazinas, e os diuréticos poupadores de potássio, ou os antagonistas da aldosterona, certo? Eles diferem em suas habilidades de impulsionar sódio, tá? E, portanto, na excreção de água, e no mecanismo de ação. Os diuréticos de alça, eles são os mais potentes e podem ser usados em baixas doses em pacientes com insuficiência cardíaca leve a moderada e em altas doses em pacientes com insuficiência cardíaca grave. Eles podem ser administrados por via oral, tá? Quando é feito de forma crônica, então o animal vai passar a vida toda tomando o diurético, mas também pode ser feito de forma parenteral, intravenosa, né, ou intramuscular, em pacientes com insuficiência aguda, grave e aguda. Então, o animal, ele tem que reduzir aquele edema urgente. Então, a gente faz assim. Já os diuréticos tiazídicos são agentes de potência leve a moderada. Eles são frequentemente utilizados na combinação com os diuréticos de alça em pacientes com insuficiência cardíaca grave. Aqueles pacientes que se tornaram refratários aos diuréticos de alça. Então, assim, de tanto tomar o diurético de alça, o animal começa a criar uma resistência e ainda forma edema, mesmo tomando diurético de alça, a gente faz essa associação com a tiazida, tá? Com o passar do tempo, aí faz essa associação dos dois, que aí um potencializa o outro. O uso já dos diuréticos poupadores de potássio, no caso os antagonistas da aldosterona, era antigamente reservado só para os pacientes que se tornavam hipocalêmicos em decorrência do uso dos outros diuréticos, porque o de alça e a tiazina, o animal perde bastante potássio quando a gente usa, ele elimina bastante potássio. Daí, por isso que começava a usar
os antagonistas da aldosterona para poupar, né, o potássio, tá? Mas agora, os diuréticos poupadores de potássio, eles são administrados em conjunto com outros diuréticos, geralmente os de alça. Então, a gente pode fazer a associação do de alça com a espirolactona, que é o poupador de potássio, no caso. Tá? Daí, a gente acaba utilizando esses dois, e de forma isolada, né, como inibidor do sistema renino-angiotensina-aldosterona, ou em combinação com um inibidor ECA. Então, também faz o uso da espirolactona associado a esses, tá bom? E aí, essa hipercalemia, que pode ocasionar, porque você fica poupando potássio, aí pode causar uma hipercalemia. É minimizado quando a gente associa com o diurético de alça, porque um vai eliminar potássio e o outro vai, né, poupar o potássio. Tem efeitos adversos do uso de diuréticos? Então, assim, pode provocar distúrbios eletrolíticos, desidratação, uma azotemia pré-renal ou renal, tá? Então, tem que se avaliar sempre esse paciente que está tomando esse diurético, principalmente a dose. E aí, esses distúrbios eletrolíticos têm que ser corrigidos, ok? Dieta. Então, a dieta também, ela é importante como uma terapia para os cardiopatas, tá? Porque a dieta tem que ser diferente para reduzir, baixar a quantidade de sódio no paciente. Então, para diminuir essa retenção de água que o sódio ocasiona, com isso, reduz o volume circulante e o volume injetado, ajuda a diminuir débito cardíaco e pressão arterial, que o sódio, o alto nível de sódio, ocasiona aumento de pressão arterial, causando hipertensão, e do débito cardíaco também. Então, hoje nós temos várias rações de várias marcas que são próprias para animais cardiopatas, que aí você pode dar direcionado, que é bem mais fácil, vamos dizer assim, para o tutor, mas há também no mercado, hoje em dia, há muita pesquisa sobre que é uma área nova para a veterinária, que é a nutrologia. Então, tem nutrólogos veterinários que eles fazem a dieta própria para o paciente. E não é com ração, é com alimento mesmo. Tá? Um alimento com baixo teor de sódio para reduzir e ajudar a redução do sódio. Então, tá novo ainda, mas em alguns lugares há esses nutrólogos veterinários que aí passam essa dieta. Vai depender do tutor, então o que achar mais fácil, né, para o tutor, e o que o animal também vai se adaptar melhor. Então, não adianta tentar dar uma ração para cardiopata e, de repente, o paciente não se alimentar direito, tá? Lembrando que todo paciente cardiopata, o ideal é fazer sempre exames laboratoriais para avaliar a quantidade dos íons eletrólitos, desculpa. Tá bom? Então, obrigada, turma. São essas aulinhas para final, né, de cardio, medicamentos que agem ali na parte de cardíaca. Tá? Então, até a próxima aula. Dúvidas, podem mandar por e-mail. Abraço.